Essa aqui é a Catarina, que além de um amigurumi super fofinho, também é um porta-alfinetes, e é ela que você vai aprender a fazer hoje. Olá, eu sou a Adriele, seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo anterior eu já te ensinei a fazer essas florzinhas aqui, então eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição caso você ainda não tenha visto. A receita da Catarina é quase sem costura e é muito gostosa de crochetar. Ela vai ser dividida em duas partes e hoje a gente vai aprender o cacto e a terra. Bom, então aqui no vídeo eu vou utilizar o fio amigurumi tradicional e eu vou utilizar ele nas cores branco 8001, tafetá 4093, periquito 5741, tâmara 7220 e mais ou menos 40 centímetros de fio amigurumi preto para fazer os bordados do rostinho. Essas duas cores eu vou utilizar para fazer o vaso, o verde para fazer o cacto e esse tâmara para fazer a terra, mas você pode ficar à vontade para fazer nas cores que você preferir. A gente também vai precisar de tesoura, agulha de crochê 2,5 mm, agulha de tapeceiro, um par de olhos com trava de segurança número 11, fibra acrílica, 2 círculos de papelão, um de mais ou menos 7 centímetros e um de mais ou menos 7,5 cm. Você corta mais ou menos nesse tamanho, porque na hora que a gente estiver fazendo a nossa peça, a gente vai definir se eles estão no tamanho correto. Cola universal e as duas florzinhas que eu comentei, que eu já ensinei no vídeo anterior. Aqui as minhas eu fiz na cor 4004, coral vivo. Então, a gente vai começar pela cabeça da Catarina, então pelo cacto. Então, a gente vai começar com o fio verde, fazendo um anel mágico. Então, vou prender aqui a minha linha na agulha. E dentro desse anel mágico, a gente vai colocar 6 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fechar esse anel mágico. Na segunda carreira, 6 aumentos, então um aumento em cada ponto de base. Então, aqui no meu primeiro ponto de base, um ponto baixo, e no mesmo lugar, um ponto baixo. Próximo, mais um aumento. No terceiro, mais um aumento. No quarto, mais um aumento. No quinto, um aumento. E no sexto, mais um aumento. Meu anel mágico tá aberto, eu vou fechar ele mais um pouco. É normal ele soltar mesmo assim nas primeiras carreiras. E agora, na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Como a gente começou o nosso anel mágico na primeira carreira aqui com 6 pontos baixos, a gente sempre vai aumentando de 6 em 6 pontos. Então, a gente sempre vai repetir essa sequência 6 vezes. Então, terceira carreira, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Opa! Então, vamos lá. Um ponto baixo. E um aumento. 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 E pela última vez, um ponto baixo e um aumento, finalizando a terceira carreira com 18 pontos baixos. Na quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento, 6 vezes. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento.
Pela segunda vez, 1, 2 e 1, aumento. Terceira vez, 1, 2 e 1, aumento. Quarta vez, 1, 2 e 1, aumento. Quinta vez, 1, 2 e 1, aumento. E pela última vez, 1, 2 e 1, aumento. Então, olha lá. Então, aqui eu tô trabalhando sem o marcador, porque eu particularmente não gosto, eu prefiro, eu acho que facilita o trabalho. Mas se você não consegue trabalhar sem o marcador, prefere utilizar, fica à vontade, tá? Agora, se você quer aprender a trabalhar sem o marcador para facilitar o seu trabalho, uma dica que eu dou é: encontre a segunda carreira, tá? Por quê? Aqui, ó, na primeira carreira, a gente tem um círculo perfeito, é a primeira carreira. Nas outras carreiras, a gente não tem início e fim, porque o trabalho é em espiral. Então, qual é a primeira carreira que não vai bater o começo e o final? A segunda carreira. Então, aqui a gente tem a primeira carreira redondinha, e quando a gente pega a segunda carreira, é só a gente achar aonde que não tá batendo os pontos. Então, olha lá, se a gente pegar essa segunda carreira aqui, a gente vai ver que os pontos não se encontram aqui, ó. Porque depois desse daqui, o ponto vem para cima. Então, a gente sabe que esse é o primeiro ponto e esse é o último. Então, aqui é a divisa da carreira, tá? Então, olha lá, início da carreira, fim da carreira. É só encontrar a segunda carreira e ver aonde é que os pontos não estão batendo, tá? Encontrei aqui a quebra, ó. Então, vai ser sempre aqui o primeiro ponto da carreira e aqui o último ponto da carreira, tá? É só encontrar a segunda carreira e seguir aqui que você sabe onde começam e terminam todas as carreiras. Então, vamos lá, continuando. Nossa quarta carreira ficou com 24 pontos baixos e agora na quinta carreira a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, 1, 2, 3 e 1, aumento. 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 Então, olha lá, imagina que eu tô trabalhando sem marcador e perdi a conta. Não sei quantas repetições eu fiz até aqui. Então, olha lá, essa é a primeira, essa é a segunda. Eu só tenho que encontrar na segunda carreira onde os pontos não estão se encontrando. Então, eu dou a volta na segunda carreira e olha lá, os pontos não estão se encontrando aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tenho o primeiro e aqui eu tenho o último, porque o próximo já vai aqui pra cima, ó. Então, eles não estão fechadinhos, como os outros pontos aqui da carreira. Então, se eles não estão fechando aqui, eu sei que a minha divisão é aqui, ó. Então, eu tenho que vir até aqui. Então, ainda falta uma repetição. Olha lá, 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vou chegar aqui certinho aonde tá quebrando a minha carreira. Então, vamos lá, última vez. Opa! 1, 2, 3 e 1, aumento. Tá vendo? Então, aqui, ó, começo da segunda carreira, fim da segunda carreira. Então, a divisa perfeita, tá vendo? Terminei a quinta carreira com 30 pontos baixos e agora na sexta carreira, 4 pontos baixos e um aumento 6 vezes. 1, 2, 3, 4 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4
e 1, aumento. 1, 2, 3, 4 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4 e 1, aumento. Finalizando a minha sexta carreira com 36 pontos baixos. Na sétima carreira, 5 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, aumento. 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 E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5 e 1, aumento. Finalizando a carreira com 42 pontos baixos. Carreira 8, 6 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, aumento. Finalizando a carreira 8 com 48 pontos baixos. Na carreira 9, a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, aumento. Pela segunda vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, aumento. Terceira vez, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, aumento. Quarta vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, aumento. Pela quinta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, aumento. E a gente vai finalizar a nona carreira com 54 pontos baixos. A 10ª carreira, 8 pontos baixos e um aumento 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, aumento. Pela quarta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, aumento. Então, a gente finalizou a carreira 10 com 60 pontos baixos. Esse vai ser o tamanho da cabeça da Catarina. Aqui ele não tá redondinho, porque a gente fez aumentos centralizados, mas não tem problema, tá? Então, agora, a gente vai fazer carreiras de ponto sobre ponto. Então, serão 12 carreiras de ponto sobre ponto. Então, das carreiras 11 a 22, 60 pontos baixos por toda a volta. Então, eu vou fazer aqui as minhas 12 carreiras de 60 pontos baixos e aí eu volto para continuar com vocês. E 60. Então, olha lá. Terminei, então, as minhas primeiras 22 carreiras, tá? E agora, a gente vai colocar os olhinhos, tá? Então, eu gosto de deixar esse degrau aqui pra trás. Então, aqui, o que a gente vai fazer é colocar os olhinhos entre as carreiras 14 e 15, com 7 pontos de distância. Então, aqui, ó, eu vou começar contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, entre a carreira 14 e a carreira 15. Então, vou marcar um ponto aqui. E 7 pontos de distância. Então, se eu marquei esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Olha bem se você colocou na mesma carreira, tá? Pra não colocar um olho pra cima e um pra baixo.
Então, olhinhos entre as carreiras 14 e 15 com 7 pontos de distância. Marquei aqui com o meu alfinete. E agora, eu vou abrir o ponto para facilitar. Então, abro aqui o ponto. E vou colocar o primeiro olhinho. Encaixa certinho até o fim. E agora, no segundo ponto, marca lá também. Vou abrir, porque facilita para colocar esse olhinho. E o outro também encaixa lá até o fim, empurra ele todinho. Olha lá. E aí, o nosso olhinho vai ficar assim, ó. E agora, eu vou colocar a trava. Então, aperta até ouvir o clique. E a outra. Olha lá, vê se foi até o final, se ele não ficou frouxo, se ele não ficou solto aqui. E agora, a gente vai começar a fechar aqui embaixo, tá? Então, fizemos até a carreira 22, né? E agora, na carreira 23, 8 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma, diminuição. Pela segunda vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. Terceira vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. Pela quarta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. Quinta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e uma diminuição. Então, finalizamos essa carreira com 54 pontos baixos. Na carreira 24, 7 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Ou por toda a volta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Quarta vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Opa, peraí que eu peguei o fio errado. E uma diminuição. Pronto. Pela quinta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e uma diminuição. Finalizamos, então, essa carreira com 48 pontos baixos. Agora, na carreira 25, 6 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. Pela quarta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e uma diminuição. E 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora é a última diminuição, tá? Porque essa daqui é a nossa última carreira na cor verde. E na próxima carreira, a gente vai colocar a cor marrom, porque a gente vai começar a fazer a terra. Então, essa diminuição aqui, eu já vou fazer ela aqui, ó. Opa! Pegar as duas alcinhas do ponto, laço por dentro. E a última laçada, então, eu já vou fazer na cor tâmara, no marrom, tá? Então, olha lá. A última laçada puxa no tâmara, porque a próxima carreira a gente já tem que começar com a cor certa. Então, na carreira 26, a gente vai trabalhar em flor, ou seja, nas alcinhas da frente da carreira 25. Então, na carreira 26, a gente vai fazer 6 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Então, deixa o fio verde aqui, vamos trabalhar com o fio marrom. Então, olha lá. Em flor, então, pegando somente a alcinha da frente, ou seja, a alcinha de fora. Essa daqui, ela ainda tá solta, porque o fio ainda não foi amarrado, mas tudo bem, depois a gente puxa. Então, olha lá. Um ponto baixo. Tudo em flor, tá, gente?
2 pontos baixos, 3, 4. Vou parar aqui, ó, pra amarrar esse fio. Então, eu posso cortar o fio verde, porque eu não vou usar mais. Puxa aqui o fio marronzinho, ó, tá vendo que esse ponto tá bem frouxinho? Puxa aqui esse fio marrom pra apertar esse primeiro ponto. E amarra aqui, ó, com o fio verde que a gente acabou de cortar. Então, dá um nozinho. Esse fio vai ficar escondidinho aqui pra dentro. E vamos continuar. Então, 6 pontos baixos e um aumento. Eu fiz 4. Então, 5... 6 e um aumento. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Pela terceira vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Pela quarta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. Pela quinta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e um aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, opa, 4, 5, 6 e um aumento. Finalizamos essa carreira com 48 pontos baixos e ela vai ficar assim, ó. Como a gente fez em flor, então somente nas alcinhas da frente, as alcinhas de trás ficaram aqui, ó, do lado de dentro, tá bom? E agora, a gente vai continuar trabalhando aqui nessa área marrom. Agora, na carreira 27, 7 pontos baixos e um aumento 6 vezes, tá? Trabalhando nas duas alcinhas do ponto agora, tá? Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. Quarta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um aumento. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, aumento. E pela última vez na carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 1, aumento, finalizando a carreira com 54 pontos baixos. E vocês vão reparar que essa parte marrom, ela vai começar a abrir, tá? Porque a gente tá aumentando, e como a gente fez aqui, ó, em flor, ela vai começar a abrir pros lados, tá? Que é a terra, então pra terra ficar retinha embaixo do cacto. Carreira 28, 8 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, aumento. Pela quarta vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1, aumento. A gente vai finalizar essa carreira com 60 pontos baixos e agora na carreira 29, 9 pontos baixos e 1 aumento 6 vezes. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1 aumento. Pela quinta vez, 1, 2, 3, 4, tá escapando, 5,
6, 7, 8, 9 e 1, aumento. E pela última vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 1, aumento, finalizando essa carreira com 66 pontos baixos. A gente já finalizou a terra, a gente não vai precisar de fio para costura, então você pode cortar aqui um fio, não precisa ser muito longo. Vou tirar aqui, ó, a minha linha por dentro do ponto, para não escapar. A gente vai finalizar aqui com um ponto falso para tirar esse degrau aqui da última carreira. Então, vamos lá, vou passar aqui, ó, o meu fio pela agulha. Então, lembrando, pula o primeiro ponto, entra no segundo, pegando as duas alcinhas do ponto. E volta aqui no último ponto, onde a minha linha tava saindo. Então, no meinho do ponto aqui, ó, pra fazer um ponto falso em cima do primeiro ponto. E esse degrau ficar menorzinho, não ficar tão exposto, tão aparente, tá? Vou prender essa linha aqui por dentro. Então, passa ela por alguns pontos. Se você preferir, você pode jogar ela mais lá pra dentro. E reparem que aqui a nossa terra, ela não ficou redondinha, tá? Ela ficou com as pontinhas, porque a gente não fez aumentos descentralizados, então a cabeça já tava vindo, tá vendo? Com as diminuições, né, marcadas, e aqui os aumentos ficaram marcados, mas não tem problema, porque depois, a hora que a gente juntar com o vasinho, isso aqui vai esticar e vai ficar redondinho, tá? Mas o vaso a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer com aumentos descentralizados, que é pra ele ficar redondinho, tá? Mas aqui não tem problema ficar assim. E agora o que a gente vai fazer é encher toda essa parte verde com fibra acrílica. Então, vai apertando pra você ver onde que você tá precisando colocar mais fibra. Deixa a cabeça do nosso cacto bem cheinha. Vê se não tem nenhuma parte assim com buraco, faltando fibra. Aqui, apesar da abertura ser grande, a gente precisa que essa fibra fique lá pra dentro, tá? Ela não pode ficar saindo muito aqui, porque aqui vai o primeiro segredo. Aqui é onde vai ser colado um papelão, então o círculo maior, tá? De papelão, ele vai ser colado aqui, ó, que é pra hora que essa terra for costurada no vaso, a fibra que for aqui dentro do vaso não empurrar essa terra pra cima e ficar aquela terra estufada. Então, é importante encher bem aqui agora, porque depois não tem como mexer, né? Porque a gente vai tampar isso aqui. Então, enche bem, vê se não tá faltando fibra em lugar nenhum. Então, confere a cabeça todinha, vê se ela tá legal, se não tem nada faltando. E aí, aqui o que a gente tem que fazer é... Lembram que eu falei do tamanho do papelão? Ele tem que ser aqui do tamanho, né, da terra, só que ele não pode ficar para fora dos pontos, principalmente porque aqui a gente vai trabalhar nesses últimos pontos, então ele tem que ter um espacinho para a agulha passar. Então, se você achar que ele tá muito grande, muito em cima, assim, você pode tirar um pouquinho aqui em volta, tá? Então, aqui o meu, eu acho que ele tá um tamanho bom, mas eu ainda prefiro tirar um pouquinho. Então, eu vou cortar um pouquinho desse papelão
Então, vamos lá. Agora eu vou medir de novo. Olha lá, agora eu acho que tá legal, tá vendo? Porque eu tô conseguindo ver os pontos aqui na beirada, ó. Então, não vou ter problema. E agora o que a gente vai fazer é passar cola aqui na nossa peça. Não precisa passar no meio, porque no meio vai ser a fibra, tá? E aí, eu vou colar esse papelão aqui na parte de baixo da terra, tá? Porque é ele que vai manter a terra retinha na hora que a gente colocar a fibra dentro do vaso, tá? Pra não ficar aquela terra estufada, aquela terra redonda. Então, aperta bem pra colar certinho. E a gente vai deixar essa parte secando enquanto a gente faz o resto do nosso cacto. Bom, então agora a gente vai fazer os coquinhos aqui da Catarina, tá? Um é uma bolinha maiorzinha, um é menorzinho, como vocês podem ver aqui, mas não é uma bolinha fechada, tá? Então, vamos começar aqui pelo maior. Então, com a mesma linha verde que a gente fez a cabeça, a gente vai começar com um anel mágico. E dentro desse anel mágico, 6 pontos baixos. Então, peraí que minha linha tá aí. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel mágico. Na segunda carreira, 6 aumentos. Então, no primeiro ponto baixo, um aumento. No segundo ponto baixo, mais um aumento. No terceiro, mais um aumento. No quarto, um aumento. No quinto, um aumento. E no sexto e último ponto, mais um aumento. Então, finalizamos a carreira com 12 pontos baixos. Vou fechar aqui o meu anel mágico, porque ele abriu um pouquinho. E na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, por enquanto, a gente só tá aumentando até chegar ao tamanho do coque, tá? Então, vamos lá. Um ponto baixo e um aumento. 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 E pela última vez, um ponto baixo e um aumento. Finalizamos a terceira carreira com 18 pontos baixos. E agora, na quarta carreira, 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. Opa! Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. 1, 2 e um aumento. 1, 2 e um, opa, aumento. 1, 2 e um aumento. 1,
2 e 1, aumento. E pela última vez, 1, 2 e 1, aumento. Finalizamos a quarta carreira com 24 pontos baixos e esse daqui vai ser o tamanho do coque maior. Então, agora o que a gente vai fazer são 4 carreiras de ponto sobre ponto. Então, das carreiras 5 a 8, 24 pontos baixos por toda a volta. Então, vou fazer aqui as minhas 4 carreiras e volto para continuar com vocês. E 24. Então, finalizei aqui, ó, as minhas primeiras 8 carreiras. Então, tá uma bolinha assim aberta pela metade, né? Esse aqui é o fio do anel mágico, vou colocar aqui pra dentro. E agora a gente vai fechar um pouquinho essa bolinha, tá? Pra ela não ficar assim tão reta, pra ela dar uma fechadinha aqui embaixo. Então, agora, na 9ª carreira, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes, tá? Então, vamos lá. 1, 2 e uma diminuição. Opa. 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Pela quarta vez, 1, 2 e uma diminuição. 1, 2 e uma diminuição. E pela última vez, 1, 2 e uma diminuição. Então, a nossa bolinha vai ficar assim, ó. Ela vai ficar abertinha, tá? E aqui no final, ela dá uma leve fechadinha. Então, agora a gente vai cortar esse fio. Deixa um pedaço de fio pra costura, não precisa ser muito grande, tá? Uns 30 centímetros é suficiente. Então, vou cortar aqui esse fio. Puxo ele por dentro do ponto, pra não escapar, não desmanchar o último ponto. E aqui eu vou puxar ele de dentro pra fora, né, no primeiro ponto da carreira. Então, olha lá. Puxo ele bem apertadinho. Posso encher um pouquinho já esse coque com fibra acrílica. Só que eu não vou conseguir encher muito, porque como ele tá bem aberto, aqui tem uma abertura, né? A fibra vai ficar saindo. Então, coloca aí a quantidade que você conseguir, só pra deixar ele mais redondinho assim. Aí, na hora que a gente for costurar ele na cabeça, a gente termina de encher se precisar, tá bom? Pro coque menorzinho também, a mesma cor que a gente utilizou na cabeça e no outro coque. A gente vai começar com um anel mágico. Então, prendo aqui a linha na agulha. E dentro desse anel mágico, 6 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho o anel. E agora, na segunda carreira, 6 aumentos. Então, primeiro ponto, um aumento. Segundo ponto, mais um aumento. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento e sexto e último aumento. Na terceira carreira, um ponto baixo e um aumento 6 vezes. Então, opa, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo
e 1 aumento. 1 ponto baixo e 1 aumento. 1 ponto baixo e 1 aumento. 1 ponto baixo e 1 aumento. E pela última vez, 1 ponto baixo e 1 aumento. A terceira carreira ficou com 18 pontos baixos e esse vai ser o tamanho do coque, tá? Então, o coque maior ficou com uma circunferência de 24 pontos baixos e o menorzinho, 18 pontos baixos. E agora, a gente vai fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, carreiras 4, 5 e 6, com 18 pontos baixos cada uma. Então, vou fazer aqui as minhas 3 carreiras e volto para continuar com vocês. 17 e 18. Então, eu acabei aqui as minhas 6 carreiras, meu coquezinho tá assim, a gente vai fazer a mesma coisa. Na próxima carreira, a gente vai diminuir um pouquinho para fechar um pouquinho essa abertura. Então, agora na carreira 7, a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. Então, 1 e uma diminuição. 1 ponto baixo, e uma diminuição. Mais um ponto baixo e uma diminuição. Vou dobrar aqui para ficar mais fácil para segurar. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. E pela última vez, um ponto baixo e uma diminuição. Mesma coisa, vou deixar uns 30 centímetros de fio para costura. Puxa o fio por dentro do ponto. Vou abrir aqui. Esse fiozinho do anel mágico, a gente pode colocar lá pra dentro. Vou puxar esse fio aqui do meu último ponto por dentro desse primeiro ponto da carreira. Vou encher um pouquinho. Não precisa ser muita fibra. Vou colocar aqui essa fibra lá pra dentro. Tá bom, já é o suficiente, porque tá vendo? Ela não vai ficar lá dentro. Se você colocar mais, ela vai acabar saindo e vai atrapalhar na hora de costurar. Então, coloca só um pouco pra ela ficar redondinha. E depois, na hora de finalizar a costura, se precisar, a gente coloca mais. Então, vai ficar assim, ó. Um coque maiorzinho e um coque menorzinho. A receita escrita da Catarina você encontra lá no meu Instagram, @ami.maker, e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Então já aproveita e me segue lá. Se você tá gostando de fazer a sua Catarina comigo, não esquece de deixar o seu like, também se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito, porque no próximo vídeo a gente vai finalizar o nosso porta-alfinetes. Te encontro lá. Tchau!